3, 2... Começa? Pode começar. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse está sendo gravado. Bom, sempre é gravado os podcasts de segunda-feira, a gente lança depois, né? Vou tentar lançar toda segunda-feira, houve um atraso aí e acabei lançando as terças, mas a ideia é lançar as segundas-feiras mesmo. O nosso Speak of Jesus, a gente fala um pouquinho sobre a comunidade, né? Conhecer melhor as pessoas, os membros da nossa igreja, para você conhecer um pouquinho a história de cada um. Às vezes você entra na igreja, olha para o seu irmão aí, nem sabe quem ele é, nem sabe o nome da pessoa, não sabe de onde ela vem, apareceu do nada, né? Sim, normalmente é assim, né? E depois some do nada. Mas até mesmo para você ajudar, às vezes tem uma necessidade, às vezes precisa de uma oração e você nem sabe disso. É legal a gente conhecer a nossa família, né? Conhecer a necessidade de cada um. E hoje, para mim, é o mais aguardado de todos, até o momento, vai ser com o nosso pastor, o André Borges aí. Sem muita polêmica, né? Sem muita polêmica, por favor, só história pessoal. Não me força. Polêmica vai ter, eu posso te garantir isso. Então, prepara aí seu copo com água. Hoje vai ser pique novela. Vamos lá. E tem história, né? Tem muita história. Tem bastante história. Vamos lá, então. Fala então, quem é o André primeiro aí? Conta aí. Eu sou hoje pastor na comunidade aqui local na Lar. Sou esposo da Aline. Minha linda esposa. Casado. Gente. Digital influencer e tal. Segue ela lá, @aline.sb. Filhos planejando ainda? Planejando ainda. Tenho 2 cachorros, né? O Hulk e o Aslan. Já vai por uns 4, né? Eu acho. Então, basicamente, o André é isso daí. Eu acho que não tem muito mistério aí. Fazer muita filosofia para falar de... Entendi. Que eu sou. É simples, né? Simplão mesmo. E a sua história, a sua trajetória aí? Começou, conheceu a Cristo como? Como foi isso daí? Vamos lá. Eu tinha uns 7 anos e na minha rua abriu uma igreja tipo de esquina lá. E a gente era muito rueiro. Minha época era uma época que tipo você saía de manhã, ia pra escola. Aí você voltava, fazia a lição correndo ali, quando fazia. E depois ficava o resto do dia na rua, né? Essa é a ideia, né? E assim, muito novinho, minha rua era de barro ainda, ela não era uma rua asfaltada. Jogava bolinha de gude, as coisas tudo lá, pro futebol, arrancava as tampas dos dedão. E eu lembro que na rua de cima asfaltou primeiro. E a gente começou a jogar bola na rua de cima direto. Legal. E uma missionária que abriu uma igreja na esquina lá, chamou a gente para comer bolo na igreja no intervalo do futebol. Bolo de laranja, eu lembro o gosto e o cheiro até hoje, cara. Minha memória é muito boa, graças a Deus. E a gente entrou naquela igreja, eu e alguns amigos, e aí incentivaram a gente a participar de uma peça de teatro lá, que tinha dança e tudo mais. Participei, e ali eu tive o meu primeiro contato com a igreja evangélica. Certo. Passou o tempo, eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a fazer catequese. Mas porque a família incentivou. A gente é uma família católica, daquelas bem misturada mesmo. Só teve o contato? Você participou alguma vez, tipo, frequentemente ou não? Tipo, Dessa igreja eu fui algumas vezes. Entendi. Ela fechou, a igreja e foi embora, senão eu teria continuado. Na época, era uma igreja muito simples, tal. Eu lembro que lotava, tinha bastante criança. E a gente participava dessas musiquinhas e tal. Sim, legal. E a catequese foi para depois, mas a catequese já era um pouco mais velho. Não? Já era mais velho. Aí eu já frequentava de domingo a missa. Entendi. Com os meus amigos, mais para ver as menininhas e tal, não tinha nada de compromisso com a religião em si. Mas aí a gente começou a fazer a catequese por costume, era uma escola de domingo, tal, de manhã, e junto com a galera de lá da rua a gente começou a fazer a catequese, e eu me recordo que a professora, ela tinha depressão, cara. A professora de catequese. E uma vez, ela pressionada, porque eu comecei a fazer bastante pergunta para ela. E quem me conhece sabe que eu sempre fui muito curioso. Acho que isso que me trouxe até aqui. Sim. E eu fazendo um monte de pergunta para ela, ela não soube estimular isso. E ela falou, quer saber, tem coisa que você pergunta que não tem resposta, que precisa de fé. Só que aquilo eu não engoli. E nem é para ser engolido, né? Aí eu fui para minha casa e falei com meu irmão mais velho, o Adonai. E eu era 13, 14 anos, eu falei pra ele, pô, cara, a mulher não soube me responder algumas coisas, eu fiquei muito curioso, e eu preciso saber disso, né? Enfim, ele também não tinha... ele me explicou, mas também não me convenceu. Não me convenceu porque não tinha fundamentação, e
pra mim, tipo, não era só porque sim, Zequinha, né, mano? Você lembra disso aí? E tinha essa O parada. Adonai era bem diferente do que a gente conhece hoje, porque hoje ele tem um conhecimento Ele bem era um cara amplo, que lia a assim, né? Bíblia, ele era o cara mais perto de Deus, assim, que eu conhecia. Entendi. Porque ele lia a Bíblia. Apesar de beber, de dar os rolês dele, eu vi ele com a Bíblia lá de vez em quando, eu achava que ele sabia. E até por ser o irmão mais velho, né? Entendi. Então, não soube me responder também muito bem. Eu não me lembro direito quais eram as questões. Não, tranquilo. E eu conversando com o menino na rua, e ele falou, pô, você não vai pra catequese mais? Um outro menino. Eu falei, não vou mais não. Ele, por quê? Eu falei assim, porque a menina lá não sabe de nada, não respondeu a minha pergunta, só falou porque sim e tal, não engoli. Eu acho que essas coisas são importantes de responder, Entendi. não sei o quê. E aí um outro menino, o Marcelo, tomara que ele esteja assistindo, vou até mandar pra ele o vídeo, ele estava na igreja batista, ele, o pai dele e a mãe dele, nessa igreja batista. E de domingo de manhã tinha escola dominical. E aí ele falou assim, de vez você ir pra catequese, vamos pra escola dominical. E lá você faz a pergunta pro professor. O nome do cara era Kerson, uma parada assim. E aí eu fui pra igreja batista no Rio das Pedras. Sim. E lá na igreja batista, uma igreja mais tradicional, mas bem família, assim. Sim. Bastante gente participando da escola dominical, um café da manhã teve lá. Cantaram a musiquinha do Bem-vindo pra mim. Ah, que da hora. Visitante, seja bem-vindo lá. E eu perguntei pro professor, e ele foi mais convincente do que a professora de catequese e do que o meu irmão. Uau. E aí eu fiquei muito interessado. Sim. Nesse meio tempo, o Senhor já estava me cercando. Porque o meu irmão, naquela noite, ele foi convidado para ir numa igreja na Mateu Bay. Numa igreja lá, que era uma igreja nova, estava abrindo a Renascer. Ah, Que era o momento, foi o ápice da o Renascer, ápice. né? O ápice. Meu irmão já tinha ido antes, em 1994. Conheceu o movimento gospel lá na Lins de Vasconcelos. Mas em 2002, ele entra na Renascer São Mateus, Sim. com o bispo Doriva lá. Ele declara Jesus, a vida dele muda. Naquele dia, ele vem pra casa e ele me fala a seguinte frase: mano, tem uma igreja da hora pra gente. E essa igreja pode ir de piercing, e eu tinha alguns piercings, com 14 anos, né? Caraca. Tinha um na sobrancelha, 2 na Ô, língua, louco. alguns brincos na orelha, cabelo pintado, né? Então, completamente diferente de hoje, bem excêntrico. Sim. E ele falou, pô, mano, se você for assim... Eu senti que na outra igreja que eu fui, na Batista, apesar de ser muito legal, e de talvez hoje eu até achar que se fosse nesse momento da minha vida, talvez eu ficasse. Mas naquele momento, pra mim, não bateu, porque... Naquela época ainda tinha um preconceito muito grande, né? Principalmente com isso. Todo mundo ficou olhando pra minha cara. Imagina. E- Ainda mais Batista, né? Então, eu me senti um ET, literalmente. E aí naquela mesma noite, eu fui de manhã pra igreja. À noite, eu fui com meu irmão nessa outra igreja pra conhecer. Então, basicamente, sua raiz não é 100% Renascer. Ela começou ali Tudo na que eu aprendi Batista. foi na Renascer. Entendi. Lá eu só resolvi alguns questionamentos e me abriu um interesse em conhecer a palavra. Entendi. Jesus, você declarou Cristo, vamos dizer assim, Declarei na Batista. na Batista, Na Batista. Eles chamam os visitantes lá pra frente. certo? Aí você vai lá pra frente, você coloca a mão no coração, faz aquela Oração. oração, né? E aí eles oram por você, a igreja inteira. E aí foi esse dia, eu fiz isso. Legal. Não sabia o que era, porque não há uma explicação muito clara sobre o assunto. Você só vai entender bem depois, né? E aí eu fui pra Renascer. Você vai entender minha pergunta depois também. Aí eu fui pra Renascer. E na Renascer, no primeiro dia que eu fui, eu lembro que eu sentei do lado do meu irmão. Ele foi de manhã e à noite, pra você ver a pegada que o cara tava. Se apaixonou pegada, mesmo. né? Mergulhou na Bíblia, eu via ele com Bíblia, evangelizando, tal. Uma vida muito louca, assim, com Jesus. Deus fez com ele, era a época do Projeto Amar, tal. Era uma boa época, né? Era uma época muito pura, assim. Sim. De um movimento muito puro para evangelizar, para pregar a palavra, com muita banda boa. Aí, o bispo orou em línguas, cara. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Sim. Não sei como que foi para você. E é um show. Não, é um choque, né? Eu olhei. Tipo, o cara falando português e de repente ele, lá para baixo. Eu falei, eita! Olhei pra cara do meu irmão. Aí ele falou assim, de manhã eu tive o mesmo choque. O nome disso é orar em línguas dos anjos. Seu irmão já sabia as respostas. Aí eu, nossa, mano, caramba, o cara falou em línguas dos anjos, mas
no meio do culto eu perguntei pra ele, mas dá pra entender essa parada aí? Tipo, como que é, né? Enfim, naquela mesma noite, eles chamaram pra frente quem tinha um interesse em ser batizado no Espírito Santo e tal, e era uma parada bem pentecostal, assim, nesse aspecto. Ou seja, a evidência do Espírito Santo era a oração em línguas para aquela galera. Naquele dia eu orei em línguas. Eu chorei pra caramba na presença de Deus. Tive uma experiência muito forte, assim, de não conhecer, mas de ter uma sensação muito... Aconteceu algo de diferente dentro de mim. Sim. E eu fiz um propósito com Deus naquele dia de nunca mais viver como alguém normal. Nunca mais. Naquele dia eu tinha 14 anos, cabelo pintado. Foi um despertar ali, né? Foi um despertar. Decidi me batizar naquele mesmo dia. O pai da Jennifer, que junto com o pai do Max, né, eles ministraram o batismo naquele dia. Se eu não me engano, o pai da Jenny que me batizou. Que legal. Ele veio aqui águas, já, né? Já veio aqui. Ele e a pastora vezes. Isilda Sim. vieram aí. Aí ele me batizou nas águas. E imediatamente eu saí das águas. Segunda-feira eu fui para a reunião. Terça-feira eu estava no culto. E na terça-feira o bispo era pastor na época. Ele falou assim... Quem quer abrir um GCA, que é uma célula, na sua casa? Aí a gente tinha muita sede, né? A família toda aprendendo, minha mãe também frequentando, a galera toda batizada já. Minha irmã começando, a família inteira interessada com isso. Aí ela levantou a mão e começou uma célula na minha casa. Só que a minha família sempre foi dona de bar, cara. Então a gente veio, por exemplo, eu sei jogar sinuca por causa disso. É profissional, é sinuca. Profissional. Né? Desafio você a vir aqui ganhando, André. Sei o nome de todas as pingas também, mistura, Maria Mole, pá. Sei todas as misturas de pinga também, porque trabalhei com isso a vida inteira. Com 14 anos já trabalhava. Então, assim, eles iam lá na minha casa, não tinha um espaço grande para receber eles, então a gente recebia eles no bar, cobria as pingas lá, cobria a mesa de sinuca e a gente ouvia a palavra da pastora Soraya e o pastor Felipe. Aí vocês começavam a orar em língua, o pessoal, não, estão tudo bêbado? Não, tô orando, tô embriagados do Espírito. Literalmente. E foi um local onde muita gente conheceu Jesus ali. Que legal. Porque a gente sempre foi uma família muito influenciadora. Você acha que foi importante a sua família estar junto ali com você nessa época? Ou não? Se sua família não estivesse junto, talvez você... Acho que não fez tanta diferença. Tanto. Porque, na verdade, eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas já desde ali. Mas, de fato, eu tive um apoio muito grande da minha família. Entendi. Muito grande. Por exemplo, eu tinha rolê da igreja, eu não trabalhava. Eles se juntavam, pegavam um recurso, dinheiro, e davam para eu ir e participar. Tinha a escola bíblica, porque era tudo pago, você lembra? Sim, era tudo pago. E eu queria participar, então eles pagavam para que eu participasse. Então teve uma ajuda, principalmente no meu irmão, muito grande, meu irmão mais velho, maior incentivador do começo, com toda, sem dúvida nenhuma. Então o primeiro acampamento, por exemplo, que acampamento você sabe que é a chave para marcar a galera, né? O primeiro acampamento, me recordo até hoje, ele não tinha dinheiro para pagar, mas ele fez um cheque, cara. Ele fez um cheque, a gente conversou com o bispo, e aí ele entregou esse cheque, pagou depois com o trabalho dele, suor do trabalho dele, mas eu fui para o acampamento, porque ele pagou o primeiro acampamento, tinha 14 anos. Que demais. Daí. Demais. E você mergulhou de verdade, de fato foi imersão, né? Muito rápido, assim. Né? Tudo. Tudo lá é muito rápido. Tudo muito rápido. Então, assim, com 15 anos eu fui enviado. Caraca, velho. Então você imagina. Isso que ano, mais ou menos? 2002, 2001. 2002. Eu fui enviado para o quarto centenário, que era a igreja que saiu da minha casa. Uau. A igreja cresceu lá em casa. Sim. E aí procuraram um prédio muito bom lá na Praça do Vinho, lugar mais movimentado do quarto centenário. Lá, né? Chave demais. Mandaram um pastor super jovem para lá e a minha família inteira, foi para trabalhar no diaconato, presbitério da igreja. Legal. E o pastor Douglinhas, que me ensinou lá no começo, sentava comigo, me explicava a Bíblia. Eu tinha muita sede, mas não tinha recurso. Você é aspirante nessa época lá? Ou não? Não, era muito novo, não era nada. Né? E eu tinha um problema, que eu não falava muito bem, né? Não conseguia me expressar muito bem. Sério? Então eu era muito tímido. Até hoje eu sou um pouco tímido, mas eu era muito. Entendi. Muito, eu não conseguia me expressar direito, tinha muita dificuldade de me expressar. E ele começou falando pra mim, aprende a tocar Gênesis, cara. Aí, por causa desse incentivo, eu peguei lá o violão, comecei a aprender a tocar Gênesis, aprendi.
Tocava de alguma coisa ou não? Nada. Caraca. Aí eu aprendi a tocar, porque não tinha ninguém para tocar na igreja. Um belo dia eu tive que pregar, porque não tinha ninguém para pregar na igreja. E aí eu comecei a desenvolver o meu Lá é chamado. bom por causa disso, das oportunidades, né? No começo, assim. Sim, tem muita muita. oportunidade para você crescer, E né? eu me recordo que eu comecei uma célula, um GCA na minha escola. E ali eu já percebi que eu tinha uma veia pastoral, cara. Porque apesar de toda a dificuldade de um adolescente, de tropeçar, de sei lá, se sentir atraído por alguma coisa Da idade da mesmo, idade, né? eu sempre preguei. Entendi. Muito, sempre tive muita sede para pregar. E teve uma época que a gente levou, tipo, 30 cara pra igreja, da mesma banca. A gente enchia a igreja Legal. lá. E eu pregava para eles, ministrava para eles, isso já com uns 16 anos, Que legal. 17 anos. Então, essa parte da minha adolescência eu passei literalmente internado na igreja, indo de segunda-feira para o show de evangelismo, terça, culto do Espírito Santo, quarta, noite de poder, quinta, batalha espiritual, sexta, assim. golfe, sábado, evento, domingo, Era assim. 8, 10, 5 e 7, e todas essas reuniões eu extremamente presente. Entendi. Aí você abriu, fechou o olho, abriu o olho, já tá lá dentro e Sim, já mergulhado, está né? mergulhado, pregando, já tem muita responsabilidade, não dá para abrir mão. E nesse meio período também minha mãe teve câncer. E isso me fez mergulhar ainda mais profundamente em Deus. Acho que foi uma diferença que eu carreguei nesse período, porque assim, era muito difícil conviver na minha casa com a minha mãe extremamente ativa, agora doente, né? E isso já aconteceu lá para 2005, 2006. Sim. Bem difícil a situação também. Mergulhei na igreja, aí eu cresci ministerialmente, né? No campo hierárquico. Então, 2005 aspirante, 2006 diácono, 2007 presbítero. Aí me passou. Aí eu te passei. Aí eu fiquei um período como presbítero. Só pra quem não sabe, eu conheci o André em 2006. Né? Foi. A gente se conhece desde 2006. Assumi o né? grupo de jovens da igreja. Sim. Na minha concepção, assim, tipo, Foi um dos maiores mesmo. O Projeto foi Amar, animal. né? Foi animal. Foi mesmo. animal esse período. Foi. O período que eu conheci a Aline, fui enviado para outros lugares. E basicamente, assim, fui consagrado pastor em 2012. Só para saber, nesse período que você assumiu o Projeto Amor, foi um período de transição de bispos, né? Muitos bispos. Exatamente. Transição de muitos. Foi um atrás do outro, assim. Para quem não conhece muito bem como funciona lá, toda vez que um bispo vinha, né, assumia a igreja, ficava alguns anos, geralmente ficava 1 ano ou 2 no máximo, e aí ele já era enviado, ele assumia uma outra igreja, eles trocavam, né, os bispos regularmente entre as igrejas, né? Mas eu lembro que toda a saída de bispo era uma ruptura muito grande das pessoas, porque as pessoas gostavam do bispo, e aí quando mudava, a igreja esvaziava de novo. Tinha 2 públicos. Um que não gostava do bispo anterior e voltava, ou um que não gostava e só via a oportunidade de sair fora da igreja, e aí saía muita gente. E quando você veio e assumiu o Projeto Amar, ele estava praticamente morrendo, assim, estava na UTI, aí você assumiu, levantou e tinha uma galera lá. Tipo, eu acho que era o maior Projeto Amar da Zona Leste. Acho que a gente brigava com Itaquera, se eu não me engano, né? De tamanho era. E assim, na época era o bispo Jorge Camisawa. Sim. Uma bênção na minha vida. Nossa, ele levava a ceia para casa da minha mãe quando ela estava doente. Cuidado, né? Cara, um homem de Deus, assim. Tive meus atritos de adolescente com ele, Normal, né? Bastante. Mas ele viu um potencial em mim, ele e o pastor Laércio, que nem eu sabia que eu tinha. Sim. Então, assim, eles foram incentivadores também, num nível inexplicável no meu ministério. Como que eles enxergaram em um cara tímido, retraído, algo do tipo que eles enxergaram, né? Isso, né? Tive a oportunidade de pregar em outras igrejas por causa deles também, me legal. apresentaram, motivaram muito meu ministério. Tive banda nesse período aí. Então, assim... Aí daí. Uma banda de rock. E a gente começou a desenvolver... Ô, Davi, Consegue acho que tá chamando lá. Depois eu edito essa parte aí. Acho que tá aberto. E eu consegui desenvolver o meu ministério aí. Depois mudou o bispo, a gente recomeçou, né? Toda vez que mudava era um recomeço. Fui enviado para Sapopemba, conheci a minha esposa. Lá também, trabalhei na igreja local em Sapopemba. E assumi
posteriormente o pastorado em 2012. Fui consagrado pastor. Uau. Aí o pau quebrou. Antes do pau quebrar aí, essas igrejas, o envio de cada uma delas foi tranquilo? Foi difícil? Era complicado, assim, vamos dizer? Porque você tinha que recomeçar praticamente em todas elas, ou não? A fase que eu fui enviado para Sapopemba foi bem difícil. Ó, eu fui para Quarto Centenário, eu era muito novo. A igreja não fortificou lá. Entendi. Dado algumas situações da igreja, ela foi fechar lá para 2008, quando eu já estava enfrentando um problema na igreja a nível geral. Entendi. E foi o problema da prisão do apóstolo lá nos Estados Unidos e tal. E aí a igreja esvaziou. Já começou aí, eu acho, um processo de ruptura da própria igreja. Né? Sim, a igreja esvaziou. A igreja esvaziando, ela não conseguia se manter. O aluguel era relativamente baixo, se não me engano, era R$1.200. Uma coisa assim, mas não conseguia pagar. Naquela época era dinheiro, né? Mas não conseguia pagar. E, contudo, o bispo, na época, que era o bispo Jorge, resolveu fechar e eles falavam que era juntar as igrejas, tinha um outro nome. Tinha. Era... Esqueci o nome. Eu não lembro. Mas era juntar as igrejas e juntou um monte naquela época em São Mateus. Eu lembro. Aí eu me destaquei lá no ministério e tal, assumi o grupo de jovens, cresci ministerialmente. E aí depois, em 2010, a gente teve uma outra ruptura, que foi a saída do Zé Bruno da igreja. Foi. E eu, como era da parte do rock, do PA, senti bastante. Sim. Né, toda essa transição. A gente sentiu bastante mesmo nessa... E nesse período aí, Zé sai, eu terminei um noivado. Caraca. E aí eu fui para Sapopemba, na mesma época. Ou seja, eu fui para lá num período bem conturbado. Entendi. Bem conturbado. Uau. E nesse período bem conturbado, eu fui para uma igreja. Eu saí de uma igreja que a gente fazia culto de domingo 3 horas. Sim. Com 60, 70 pessoas. Sim. E quando era regional, bombado, para ir para uma igreja bem menor, aonde não tinha jovens. Para eu implantar o Ministério de Jovens. Mal tinha membros, né? Mal tinha membros. Assim, tinha uma pastora muito guerreira lá, que era a pastora Sandra, amo a vida dela. Tava lutando lá para manter as coisas. Hoje, a minha ótica é completamente diferente da forma que eu enxergo ela. Uma guerreira tocando as coisas, lutando lá pelas coisas. E eu fui para lá para auxiliar. Só um parênteses aí, eu acho que, não sei se é o que você entende, mas antigamente a gente tinha uma certa raiva de algumas coisas assim, tipo de liderança, né? Que vinha, às vezes batia, falava uma coisa que não deveria pra gente. Porque a gente era liderados, mas não recebia uma responsabilidade, né? Sim. E hoje a gente entende que, na verdade, que eles sofriam uma carga também muito alta, né? Talvez, muito alta. Imagina, uma mulher sozinha, liderando uma igreja inteira, não é nem bíblico, né? Mas ela estava liderando uma igreja, lutando lá para levantar recursos. A gente sabe todos os desafios que a igreja tem, manter um prédio, um povo. Muito grande, né? E ela, muito centrada, assim, conseguiu tocar lá as coisas por um longo período lá e não deixou a peteca cair. E assim, tinha pouca gente, mas era a condição da igreja mesmo. A luta que a igreja estava passando, aquele processo de transição, de decadência. Aí você veio mesmo. para São Mateus, para Sapopemba, né? Sapopemba foi um ápice ou não? Porque eu lembro de você muito em Sapopemba. Então, muito. aí eu fui para Sapopemba e depois eu voltei para São Mateus ainda. Verdade. Você voltou para São Mateus. Eu voltei para São Mateus porque não deu muito certo lá a Bispo liderança de Rodrigo, jovens. né? Eu voltei na época do Bispo Davi ainda. Era o Bispo Davi, verdade. Aí você sofreu toda essa transição, né? Até o Bispo Rodrigo. Bem rápido. Foi muito rápido. Isso, muito rápido. Eu fiquei 6 meses em Sapopemba. Tinha um projeto andando lá legal, Sim. mas a gente teve alguns desentendimentos lá com a pastora e tal. Enfim. E aí a gente resolveu voltar para São Mateus. Sim. A pedido do bispo, na época, o bispo Davi, para trabalhar em São Mateus de novo e reestruturar a galera. Não sei se foi um erro, né? Mas eu tive que consertar um monte de coisa lá. E teve uma transição também ministerial, tal, por causa da saída do Zé, que aí mudaram o nome para não associar a galera antes e tal. E aí descaracterizou um pouco o grupo de jovens. Mas também era um período que eu estava amadurecendo e já estava partindo para o noivado com a Aline. Sim. Né, e crescer aí. Uma outra geração também, né, de jovens. A gente começou a dar espaço para outras pessoas, né? Sim, foi bem isso mesmo. Eu fiquei 6 anos lá no Ministério de Jovens. Uau. Bastante tempo.
Tem um paralelo muito grande entre o que a gente viveu como jovens naquela época e os jovens de hoje, né? Eu acho que tá complicado aí, né? Ou não? Tá bem complicado. A galera de hoje, acredito que eles têm mais recurso pra atingir, mas tem menos interesse. Entendi. A gente era muito interessado, né? Sim. E aí dentro disso a gente, cara, por ser da Zona Leste e tal, não ter a cultura de estudar e, enfim, a gente se tornou chão de fábrica, né? De um sistema, né? A gente adquiriu uma veia de conquistas lá também, né? Ah, não tem, vamos conquistar, né? Algo desse tipo. Resolver. Não, vamos resolver. Resolver, Não a deu gente certo? tem isso. Não, vamos resolver. Essa galera não tem. De ir pra cima, resolver, não tem, a gente se vira. Enfim, isso a gente aprendeu a tirar leite de pedra. Literalmente. Verdade. Mas E aí ficou em São Mateus teve aquela transição de Mateu Bay para Cláudio Augusto. aí a gente participou da mudança lá, fomos primeiro para um prédio menor. Verdade. Depois a gente veio para Cláudio Augusto, aí já com o Bispo Rodrigo, meu irmãozão. Legal. E eu acredito que esse período aí com o Bispo Rodrigo lá foi o melhor período para mim. Certo. A gente se aproximou bastante deles, aprendemos muito. Ele sempre foi um cara que falou a verdade, que repreendia mesmo, pelo menos comigo, né? Foi um dos maiores mesmo. E ele cresceu muito lá, fez muita coisa lá, ele junto com a esposa dele, que também era uma bênção. Sim. E nesse período aí, eu fui consagrado pastor, né? 2012. E aí a transição para mim é o seguinte, eu não sei se eu não conhecia por dentro a igreja, e por isso eu achava belo, ou se mudou. Entendi. Mas quando eu percebi a igreja, eu percebi que eu fui pescado, já em 2012. Que eu colocam um sonho de ser um pastor, depois te colocam à frente de uma igreja e vão te cobrar aquele sonho em forma de resultado. E aí começa uma tortura psicológica terrível. Entendi. Né? Já desde ali. O que era sonho virou pesadelo ou virou resultado? Virou resultado. Entendi. E aí o resultado para mim era a aprovação de Deus. Entendi. Só que e muito imaturo. Você imagina, eu tinha 23 anos, à frente de uma igreja. Eu deixei a barba crescer a primeira vez, porque eu falei, cara, eu preciso não parecer tão menino. Entendi. Aí eu deixei a barba crescer pra parecer que eu era um pouco mais velho, ou pra parecer que eu tinha mais responsabilidade. E respeito das pessoas também. E respeito. A primeira igreja que eu fui, eu lembro que eu assumi em Santa Bárbara. Aí a gente deu um grau lá em 2 meses, 15 dias que a gente ficou lá. Aí eu fui pro Iguatemi. Aí no Iguatemi eu cheguei numa igreja estabelecida, tinha sido uma regional. E muita gente de mais tempo de igreja que eu, muito mais velha do que eu. Eu lembro que eu cheguei, todo mundo falando, não, vou sair. E eu falei assim, cara, fiquei esse culto. Se não for o que você está esperando e não te dá esperança, aí você pode ir embora. Mas se for, você fica. Entendi. E aí eu lembro que eu preguei e a galera ficou, né? Qual que é o seu ponto de vista nisso? Tipo, você acha um erro pegar uma galera que um cara, por exemplo, que não tem tanta conhecimento ou não tanta responsabilidade de dar algo tão grande assim para ele cuidar? Porque, mano, é vidas, né? Você vai cuidar de uns mas problemas hoje eu aí entendo reais, por quê. Né? Hoje a geração mais nova assume igrejas na Renascer, não é porque eles são bênção. É porque tem muita gente que sai. Entendi. Então, é a rotatividade. A rotatividade. Eu era a bola da vez. Entendi. Então, assim, não tem prudência nisso. Quem tiver lá na vez vai assumir e depois vai sair, vai vir uma galera nova e essa rotatividade vai continuar por muito tempo ainda. Agora eu não sei mais como é que vai fazer, porque realmente tem pouco jovem, né? Mas na época, tinha uma galera que sonhava em ser pastor. Essa galera tava lá só esperando alguém tropeçar para ir. Era isso mesmo. Aí tropeçavam e a gente ia. Exato. E aí foi para Sapopemba, então, depois de uma Depois do Iguatemi. Aí eu assumi Sapopemba, uma igreja bem pequenininha. Se não me engano, tinha 7 oficiais, 8 oficiais. A gente fez uma reunião e eu falei, cara, vamos mudar isso daqui, vamos para cima. E a gente foi mesmo. E assim, a gente viveu tempos muito bons ali. São Mateus ele tinha um estigma de ser uma renascer apartada das outras, né? São Mateus era uma renascer independente, a gente falava. São Mateus? São Mateus. A gente lutava independente, conquistava independente, tanto que era uma das maiores, né? Até a regional brigava com São Mateus, falando que a gente era meio rebelde, né? Que a gente sempre conquistou mais do que as outras.
Sapopemba foi uma igreja fora da Renascer também, fora da realidade. Eu assumi a Sapopemba em 2014. Uhum. Em 2015, o meu coração saiu da Renascer. 2015 já. Saiu da Renascer. Eu tive algumas situações que me decepcionaram profundamente. Uhum. E Foi porque você trabalhou lá dentro? também. Você foi trabalhar depois Trabalhei da lá. Renascer? Trabalhei lá. Fundação e Trabalhei tudo de mais. 2013 a 2015. Você viveu, então, Vi bastante a realidade da Renascer. Ali. Trabalhei na TV. Uhum. Muita gente boa. Sim, Na verdade, foi um tempo gostoso de viver. sim. Só que eu conheci um outro lado Uhum. mais profundamente que eu não gostaria de ter conhecido de algumas pessoas, Entendi. né? O foco não vai ser expor nada que você viu lá dentro, né? Tudo mais. A gente seria legal. Eu conheço muitas histórias, mas enfim, não é o foco, porque até mesmo porque eu acho que não vai Assim, acrescentar nada em ninguém, até aí né? o problema não era com a liderança apóstolo Sim. Estevão, Bispa Sônia. Até aí não, É até só com aí pessoas mesmo lá eram dentro. com pessoas abaixo dele, tanto que na minha concepção era tipo, eles não sabem disso, não é possível. Aham. Né? E dentro disso eu produzi menos, Uhum. né? E é uma televisão É um comercial, trabalho, um na trabalho. Eles me mandaram embora por causa disso. Mas no fundo tinham outras coisas envolvidas também. Você se frustrou com isso? Tipo, por exemplo, a igreja, a fundação vai ser diferente? Mas aí quando você entrou lá dentro, tipo, não, é um trabalho O dia qualquer. que eu entrei, eu chorei, Maris. Eu andei a Lins inteira chorando, agradecendo a Deus. Porque eu tava perto da galera que eu sempre amei. Tinha como com referencial e tudo tudo como mais. referencial e, enfim. Pra mim, aquilo era a oportunidade da minha vida. Uau, E legal. quando eu saí, eu dei graças a Deus porque eu saí, porque eu não sou igual a alguns que Lá estavam ali dentro. Entendeu? Entendi. Até então não tive problema algum com a Bispa Fê, Bispa Sônia e Apóstolo. Entendi. A elite lá ainda era preservada para mim. Entendi. Contudo, até a diretoria lá, mas a pessoa que estava acima de mim era um problema para mim. Uhum. Que não era nem... era o meu bispo estadual na época, Uhum. mas era um problema para mim em quesito de... como que eu posso dizer isso? Honestidade mesmo. Então, assim, para mim, a concepção de honestidade dele não era a minha. Uhum. Entendi. E isso, para mim, foi uma afronta. Então, saí em 2015, demoraram pra caramba pra me pagar. Mas pagaram, Bom, pagaram. bom que pagaram. E aí, em 2016, eu já estava diferente. Então, a igreja, ela foi um resultado daquilo que eu estava passando também. Uhum. Não preguei contra, Uhum. não falei contra ninguém, A visão e tudo mais. nada, Né? mas eu preferia eu mesmo ficar isolado. Então, eu não me relacionava com muitas Entendi. pessoas, meus valores eram outros, Uhum. os valores da galera da igreja era outro. Uhum. Enfim, e aí em 2018 eu resolvi tomar coragem de sair de verdade. Legal. Mas, para você perceber o processo, 3 anos, Foi Pra- grande o processo. foi grande o processo. E assim, foi diante de uma situação bem difícil que eu saí, Uhum. Sempre é difícil, né? sempre. Sempre. Pra Principalmente todo porque mundo te amarram que você- muito, né, mano? Uhum. Pô, você tem um povo para cuidar, você tem uma igreja, né? É o seu sonho, são vidas, cara. Esse sangue tá sobre a tua cabeça. Uau. E tudo isso gira em torno de uma tortura mesmo, psicológica, desde o começo, desde 2012 eu sofri. Mas a minha esposa culminou em uma crise de burnout. Ela teve uma crise seríssima de depressão. E em mim resultou na minha saída, que a princípio foi bem traumática, né? Mas hoje eu entendo, olhando para trás, que foi muito bom ter saído. Entendi. 2 coisas foram boas. O dia que eu entrei, mas a melhor foi o dia que eu saí, cara. Algo muito específico que você quer abrir, quer contar? Alguma coisa desse tipo? ou Basicamente, o que todo mundo sabe, cara. Eu fui um adolescente da igreja, aprendi tudo na igreja, dei minha vida, literalmente. Acredito que em qualquer empresa a gente sairia pela porta da frente. não? Uhum. Qualquer empresa. Tá aqui minhas 15 contas. anos, tô 15 saindo. anos lá. No caso da Aline, 16 anos. E a gente saiu como ladrão. Jesus. Né? Sempre vai ter uma história Sim. regendo a saída E de ali alguém. em depressão, com um burnout e tudo Ali mais, em né? depressão, e você percebe que o sistema é frio. Uhum. Você não é uma pessoa. Sim. Você é alguém que é um risco para a instituição. Uhum.
Então você saiu, corre o risco de você abrir uma igreja, é melhor que você morra do que você abra uma igreja e seja meu concorrente, entendeu? Triste, né? Como se isso acontecesse, né? Eu acredito que se fizessem uma retrospectiva e pensassem melhor no indivíduo, não saísse tanta pessoa da forma que a gente saiu. Saímos bem a princípio e posteriormente uma porção de histórias ao nosso respeito, Sim. todas inventadas, né? Grande parte inventada. Se você me falar assim, pastor, você teve erros administrativos na Renascer? Eu tive vários. A gente já tem incentivado alguns deles para produzir resultado, enfim, Sim. essas coisas. Mas roubar a igreja, Jamais. nunca toquei em um centavo da igreja. Nunca toquei em um centavo da igreja. E foi uma Pelo acusação contrário, séria, né? seríssima. Eu acho que deveria ser criminal. Né? Hoje já passou 2 anos, então não tem como fazer nada. Entendi. Mas o pessoal que andava comigo, quando ouviu essa história, acabou me procurando e querendo caminhar comigo de novo. E pessoas que caminhavam com vocês sabiam que era mentira, né? Que estavam ali, cuidavam. Alguns, mas o pessoal acredita, né? A instituição era mais forte do que eu. Porque a gente, na igreja, a gente não é a gente, né? Tipo, o André é uma peça, cara. Sim. A gente sempre pregou Renascer. Tinha uma tatuagem no meu braço escrito Renascer. E a gente sempre falou, pô, a Renascer... A gente sempre defendeu, né? Defendeu Renascer, muito, e eu era aguerrido nesse A aspecto. nossa visão Falei era já essa. diversas coisas, besteiras, assim, enormes, mas o apóstolo era meu pai, a bispa era minha mãe, a visão exatamente. era perfeita e a Renascer era o céu. Entendeu? E eu ensinei isso. Aí, de repente, eu saio, eu entendo a galera, eles aprenderam comigo a ser fiel. Sim. Então, só aplicaram o que aprenderam comigo. Só transferiram essa fidelidade para outra pessoa. Exatamente. Aprenderam comigo. Chato. Eu acho que esse é o maior peso assim, que a gente tem quando a gente sai, né? É a substituição, né? É como se eu fosse qualquer um número, por exemplo. Eu não fosse uma pessoa em si, né? Mas você é qualquer um. E essa que é a verdade. Você é Você é substituível. um eleitor, você é um oficial, você é um levita, você é o que você faz, cara. Entendi. Você não é o Carlos. Entendeu? Então você não tem direito de ter problema, você não tem o direito de passar por Você é dificuldade. Você tem que levantar a tua cabeça porque o que você faz é a sua identidade, entendeu? A problemática disso é que a gente tem visto. A pandemia aconteceu, aí bastante gente abriu os olhos para a internet, conheceram outros conteúdos. Foi graças a Deus, essa pandemia, né? Assim, lógico que tirando o aspecto que a gente sofreu muito, né? Vários entes queridos morreram, mas deu uma acordada para muitas coisas aí, principalmente de igreja e valores, né, de famílias espirituais também foram despertados nessa pandemia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sofri um pouco nessa... Tanto que a gente... foi um pouquinho afastado porque você virou pastor, eu continuei como diácono, então a gente perdeu um pouquinho o contato disso, mas hoje eu caminho muito com você e a gente sabe as dificuldades, sabe? A gente se conhece, fala bastante. Na Renascer era meio semideus, assim, tipo, você subiu no altar já destruído alguns dias, tipo, Com certeza. por exemplo, a Ali em processo de depressão. Você imagina, a tua esposa, ela se torna alguém que você não conhece por causa da síndrome. E ela vai internada. A minha esposa internada, numa segunda-feira, ela foi internada numa segunda, eu fui com ela, e eu estava com ela no hospital, eu recebi uma ligação me cobrando porque eu não estava pregando na igreja. Uau. Entendeu? E eu expliquei, poxa, minha esposa está internada e tal. Não, não deveria ter sido assim, você deveria ter pregado na igreja, numa segunda-feira. As outras vezes que eu subi no altar para ministrar, todas elas foram com o coração destruído. E pregando coisas que eu não vivia. Falando de prosperidade, mas eu estava vendendo os meus negócios para sustentar minha esposa que estava passando por depressão, comprando remédio, todas as coisas, devolvendo o carro, vendendo o carro. Tudo que eu tinha construído eu estava me desfazendo. Era um pastor que estava à disposição integral da igreja. E eu pregava lá o que eu não vivia. Então eu ministrava sobre prosperidade, sobre bênção de Deus, sobre arrebentar nos negócios. Em contrapartida, eu não recebia respaldo algum da igreja. Algum. De remédio, de visita, de absolutamente nada. Então, assim, aquele amor todo que a gente pregava, no fundo era falso. Não existia.
Você era só um número. Era como se... Já ficou na URA com alguém? Já. Você tá falando lá, mas não tem alguém do outro lado. Então é exatamente isso que eu senti, que eu estava numa URA. Eu estava precisando... além de toda a divergência teológica que já estava acontecendo, Sim. existia uma situação que estava me impelindo a sair. E era justamente essa. A Aline doente, respaldo algum da igreja, e a gente não podia abrir para os membros. Então você imagina, você não tem amigos, você é um líder. Então você não tem líder, porque o seu líder olha para você e ele quer extrair de você resultado. Você é só um resultado. Então essa pessoa quer te extrair, para essa você tem que entregar. Difícil, né? Todo mundo querendo uma parte de você. Todo mundo querendo uma parte. A sua esposa doente. E aí chega uma hora que você tem que falar, para, chega. Sim. Que foi o que aconteceu. Dentro desse aconteceu um atrito enorme. Acusações seríssimas comigo ainda na igreja. Sim. Eu só saí quando resolveu, findou a situação. Mas tiveram coisas terríveis que a gente viveu, com ela ainda doente. E graças a Deus, assim, eu assumi a minha vida. Sim. Eu falei assim, ninguém vai falar o que eu tenho que fazer, mas só Deus. Um dia eu estava pregando na igreja, 2018, novembro, e num domingo a igreja estava cheia, porque era uma igreja cheia, a igreja estava cheia, e o Senhor falou assim para mim, André, hoje eu estou indo embora daqui. Forte. E eu falei, Senhor, eu vou para onde o Senhor for. Eu abracei a minha esposa, ela estava doente ainda, e ela estava orando a mesma coisa, cara. Eu falei para ela, o que está acontecendo? Aí ela falou, eu ouvi que o Senhor está indo embora daqui hoje. E era a mesma coisa. Eu falei, a gente vai sair da igreja. E pode parecer, você já estava falando com ela, tal. Essa foi a primeira vez que ela ouviu da minha boca que a gente ia sair da igreja. Primeira vez. Sim. Ela nunca tinha ouvido isso de mim. Pra gente é para sempre, né? Pra sempre, é um casamento, né? Tanto quando você termina, a sensação é meio de divórcio, luto, não sei, é uma coisa bem estranha. Porque eu perguntei se a sua igreja tinha sido a primeira a renascer, porque igual a minha não foi, ou seja, a gente já saiu de outras igrejas também, né? A renascer seria só mais uma, era um processo, vamos dizer assim, né? Mas para eles não, para eles é algo escândalo, é um escândalo, ou seja... Tava ouvindo hoje um cara pregando, ele falou assim, cara, imagina, Noé trabalhou 120 anos pela arca. E ele ficou dentro dela 40 dias. Ou seja, o que Deus fez ele projetar por muito tempo, durou um tempo só para ele. Sim. Você falar que é um tempo que você passou ali, é um absurdo para eles. Exato. É como se eles idolatrassem a ferramenta, tá ligado? Exatamente. Você vai fazer uma construção, você precisa de um serrote, certo? Sim. Aí você pega o serrote, você usa ele na construção, mas ele não é útil, por exemplo, para acabamento. Sim. Aí você vai deixar o serrote lá de lado e vai pegar uma ferramenta para acabamento. Exato. Não, a galera quer fazer o acabamento com serrote, tá ligado? Então, dentro desse conceito, é um escândalo terrível. Sim. Então, quando a gente falou que ia sair, eu falei com a minha esposa primeiro, e aquela semana... Eu tentei me comunicar ainda com quem estava acima de mim. Não consegui. Ou seja, estavam dando uma segurada mesmo. Já fecharam. Me recordo que na terça-feira eles mandaram alguém para ir na igreja, ver a igreja e tal. E eu não estava na igreja. Aí falaram, pô, tá vazio, não sei o que lá. Na verdade, era indiferente, né? Era indiferente. No domingo... eu fui enviado para a igreja de Mauá para ficar com o bispo Rodrigo, mas já avisando que eu ia sair da igreja, então mesmo assim, não sai e tal, vai lá para Mauá, fica com o bispo Rodrigo lá, ele vai restaurar a tua vida, né? tal. Fui para Mauá com a minha esposa e fui um dia lá no culto, ouvi a ministração, mas vi lá o bispo Rodrigo pegando, a pastora Roberto, e falei, cara, isso daqui não é renascer. Isso daqui é eles, cara. Entendi. Eles são uma bênção, mas por estarem aqui, eu não querer mais estar nesse ambiente, eu não quero mais. Me recordo que eu fui na quarta-feira da igreja de um amigo, o bispo Christian, fui com a Aline lá. Deus restaurou a minha vida naquele dia, assim. A minha mente, de eu enxergar quem eu era na frente dele ali. Ele orou por mim. Primeira vez que eu recebo uma oferta, né? Ele me deu uma oferta. Cara, isso me deu um susto. Aí eu saí de lá, tipo, transformado. O que foi isso, cara? Minha esposa começou a ter um processo de evolução e foi curada da depressão.
E a gente decidiu sair da igreja nesse dia. Fomos para lá, fui conversar com o bispo, a gente teve uma desavença da saída lá, que todo mundo tem. A argumentação pesada para ficar. Mas a gente foi embora. Decidimos ir embora. E decidido a não ir para outra igreja, não abrir igreja, não tá à frente de Tava nada. procurando uma igreja para ir. Uma igreja para ir. Só que eu já estava bem crítico já, porque eu estava estudando, estava ouvindo algumas pessoas bem legais e tal. Legal. E me recordo também que alguns fatos assim marcaram muito. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho para Evangélicos do Ângelo Basso, eu tomei um susto, cara. Porque eu percebi que era um pastor que nunca tinha ouvido o Evangelho. Né? Aí você fala, nossa, mas o Evangelho... Nunca tinha ouvido o Evangelho. Com 16 anos de igreja. Então é até o que eu falo, cara, procura saber, porque pode ser que você esteja dentro da igreja, que você seja um evangélico politicamente falando, mas que você não tem o Evangelho, você não sabe o que Cristo fez na cruz por você. Tomei um susto nesse ponto, chorei pra caramba nesse dia, e me recordo que eu, de domingo, ia procurar a igreja. Tinha a igreja desse meu amigo, o Bispo Christian, que é excelente a igreja, é simples, só que é lá na Vergueiro. Então, pra mim, super inviável. Eu até pensava assim, cara, por que Deus me colocou nessa Sapopemba pra ir na Vergueiro, ser uma comunidade na Vergueiro? Sim. Né? E ele fala, ele também lá bombando, a igreja crescendo, pregação forte, um avivamento mesmo assim, interno no coração da galera. Muita gente machucada chegando, ele cuidando. E assim, eu mesmo indo lá, eu comecei a tentar conhecer mais coisas daquilo que estava acontecendo na igreja. Mas não querendo abrir igreja ainda? Só um lugar para ficar? De verdade, não passava pela minha cabeça ainda. Mas aconteciam algumas coisas estranhas. Por exemplo, a gente ia para minha casa, eu sem igreja, e de repente a gente pegava o violão, cantava, e de repente era um culto. Que louco. E de repente vinha mais gente, né? E a gente formalizou essa reunião de sábado, 6 horas. Virou uma célula ali. Virou uma célula. E os caras foram me propaganda, porque eles falaram, não, André roubou, não sei o que lá. A galera vinha me procurar e ficava lá. Vinha me procurar, tava pregando lá, já ficava lá. Então, e o pessoal batendo firme aí em tudo. Louco. E cresceu pra caramba lá na célula, na época, encheu. Aí a gente foi pra casa do meu irmão, porque minha casa rachou no meio. Nossa. Né? E nesse período eu ainda procurando igreja. A gente não tinha nem nome igreja, a gente tinha algumas ideias e tal, mas eu ainda estava indo na igreja, visitando, conhecendo. Não ficava satisfeito nunca. Até que um dia eu fui numa igreja pela manhã, voltei bem chateado, porque eu falei, caramba, cara, não tem pregação da palavra. Eu estava pensando em mudar para Montemor, cara. Nossa. Para ir na igreja do Ângelo lá. Eu tava pensando nisso e tal, e eu dentro do banheiro da minha casa, a dona Margarida me liga, falando pra mim, tudo que você tá procurando, você não tem coragem de fazer, porque é difícil. E aí você já conhecia ela? Já, eu conhecia ela. Tá. Tudo que você tá procurando, é você que tem que fazer. Você tá se acovardando, você tá procurando nos outros o que você tem que fazer. E aí ela orou por mim ali, eu não entendi muito bem, continuei procurando igreja. Fui na igreja do Bispo Christian no domingo seguinte, ainda nessa mesma semana aí. Aí um chileno foi pregar lá, um apóstolo do Chile lá. E eu cheguei atrasado, né? Porque assim, o louvor eu não me identificava muito com o tipo. A menina cantava muito, o louvor era bem legal, tal, o pessoal chorava. Só não se tal. identificava. Não me identificava muito e a gente chegava sempre depois do louvor, né? Aí eu cheguei lá depois do louvor, e esse cara foi pregar, aí ele me chamou lá na frente, ele tirou o microfone e primeiro ele falou algumas coisas para mim muito fortes, quanto à minha identidade pastoral, a quem eu era em Deus. E cara, aquilo mexeu muito comigo, porque é um cara que veio do Chile, e o que ele falou para mim foi assim, eu vim fazer 2 coisas em São Paulo. A mais importante eu vou fazer agora, e a segunda mais importante é pregar. Uau. E aí ele falou para mim, vim do Chile para falar isso para você. E aí ele falou sobre a minha condição pastoral, sobre o que eu tinha passado. Sim, nunca cara, te vi. Nunca tinha me visto, cara. E não tinha a possibilidade do bispo ter falado com ele, porque tinham coisas que ele falou que eu não falei nem com o bispo. Era Deus mesmo. Era Deus. E a forma que ele falou. Tipo, não tem como... Quando é Deus, não tem como, cara. Ele pega o teu coração e ele prende o teu coração naquela palavra. Sim.
E a forma que ele falava não era ele. Entendi. E depois ele orou e ele falou para mim assim, de domingo você vai ministrar uma igreja. Você não vai ouvir em um culto. Você vai ministrar uma igreja. Demais, né? E essa foi uma das orações dele. Eu recebi a oração, caí no chão lá chorando, né? Ajoelhei lá, chorei pra caramba, porque foi um impacto muito forte. Eu falei, caramba, e agora, né? Tava gostando daqui. Né? E aí eu formalizei mesmo a célula de sábado, Sim. ainda com muita dificuldade de acreditar que Deus ia fazer alguma coisa. E de novo a dona Margarida me liga depois da reunião. Acabou a reunião de sábado, foi uma bênção, estava bem cheia a minha casa. Sim. E eu falei assim, caramba, Deus, eu não tenho nada para começar a igreja. Eu tinha R$2 no bolso, Maris. Tava procurando emprego de novo, tinha acabado de começar na empresa de alho lá. E falei, caramba, não tenho nada para começar, não tem como eu começar uma igreja. E precisa de mais coisas, tem bastante gente, a gente não falava de oferta. Enfim, não tinha como. Começou sua vida do zero, praticamente. Do zero. Então, né? Há quem diga que não, né? É. Há quem diga que eu já tinha povo, mas não tinha, não. O Davi chegou aí em culto vazio, que era eu, ele e o Nil. Ele é prova aqui. E teve culto e ele viu crescendo, né? Vindo mais pessoas. E na verdade tem gente que só vai ouvir o evangelho da boca do pastor dela. Sim. Deus deu o timbre de Jesus pro pastor dela. Te assusta isso, porque, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu tava... O meu processo de saída de lá, eu estava ouvindo outras igrejas, mas a que mais me pegou mesmo foi a do André Fernandes, que era lá em Miami, na Lagoinha de lá. E aí a Dani falou assim, vai ser aniversário do André lá, quinta-feira, vamos lá. Eu falei assim, eu não vou porque eu tô trabalhando. Ela veio, ela chegou em casa assim, amor, você não acredita. O que o André Fernandes prega, o André tá pregando. Tipo, é igual, você vai se identificar demais. E aí eu vim aqui no domingo e era exatamente assim, a mesma coisa. Era o mesmo mover, era o mesmo sentimento. Eu falei assim, é aqui que eu vou ficar. Eu estava no processo de procurar igrejas, tinha até visto algumas. A gente até queria se mudar para Poços de Caldas para ver lá algumas igrejas lá. A gente gostou demais da cidade. E a gente queria esse processo também. E te assusta isso, tipo, ver o quanto que a LAR chegou hoje de ter uma palavra que se identifica com outras denominações, mas que também está alcançando outros países também, nessa verdade, nesse intuito? A gente não tem uma estrutura física ainda adequada e a forma de trabalho. Sim. Né? Ainda a gente está trabalhando isso. É uma igreja pandêmica, ou seja, a gente teve quase um ano de lockdown sem abrir igreja. E a gente teve um ano de trabalho aí, que foi aquele trabalho intermediário. A gente não lembra como que é um culto sem máscara aqui. Né? Então é bem difícil a concepção de trabalho. A gente não sabe ainda como que vai ser isso. Mas teologicamente, graças a Deus, a gente já tem uma direção muito forte. Então a gente estruturou isso primeiro e hoje é completamente diferente. A nossa concepção teológica, ela é bem alinhada com aquilo que o reino de Deus, a igreja de Cristo, está pregando. Então tem uma galera pregando a mesma coisa que a gente e não é intencional. Né? Você fala, você consome conteúdo do André Fernandes? Eu não consumo. Sim. Né? Mas você não é o primeiro que fala isso. Né? Que a gente está pregando aqui as mesmas coisas, tal, tem uma mentalidade parecida de igreja, e, enfim. Eu acredito que Deus tem levantado a igreja dele para pregar as mesmas coisas, a mesma palavra. Sim. E ela não está num site lá para você baixar e assistir. É o Espírito e não somente conduzindo. ele, vários outros, né? Vários outros. É assustador, né? É assustador. Qual foi o choque de você receber tipo, uma ligação da África, lá, uma mensagem do João, da Marisa, de Portugal? O que você sentiu assim quando você viu essa galera te chamando? Primeiro o João, eu conheci ele pelo Facebook. Aí eu peguei o telefone dele e a gente começou a trocar mensagens. E eu comecei um discipulado com ele. O João é muito jovem. Sim. E o João começou a fazer um trabalho de evangelismo lá na região dele. E assim, bastante gente começou a conhecer Jesus. Ele começou a ministrar essa galera. Legal. Posteriormente, por conta das responsabilidades da vida, a gente não tem uma estrutura para sustentar ele lá. Ele fez Ele começou a levantar alguns discípulos. Dentre eles, se não me engano, um chama Arthur. Ele sofreu uma perseguiçãozinha lá por conta de ciúmes pastoral lá. Sim. Teve que mudar de cidade, inclusive. Uau. E o Arthur assumiu o trabalho dele na província que ele tinha antes. Cresceu pra caramba lá, tem uma igreja lá. A gente já tem 79 crianças lá. Bastante gente. Bastante, 79 crianças órfãs. Nossa. Tem uma construção lá de um orfanato. Tá
quase pronto. A galera tá trabalhando lá para isso. E não sei como que isso aconteceu, não. Porque agora o que eu sinto? Susto. Só foi acontecendo, só. Susto, porque eu falo assim, caramba, nem aqui tá direito. E E fora... esses países também estão passando pelo mesmo processo, na verdade. Pelo né? mesmo processo. Prega a mesma coisa. Se eu olhar e perguntar pro Arthur, pro João, uma interpretação bíblica, muito provavelmente eles vão ter a mesma que eu tenho da palavra. E parece que Deus tem dado os olhos dele para as escrituras, não é possível. A Marisa foi um pouco diferente. A Marisa ela participava de um curso ou um grupo de quiz bíblico tal com a Nena. E por passar por bastante dificuldade na igreja local lá dela, a Nena começou a discipular ela e outras meninas também. E a Marisa acabou se interessando bastante pela forma que a gente prega aqui e tal. E ela se identificou muito. A Marisa é uma benção, ela está lá em Portugal, acompanhando. Aí, se eu não me engano, ela é de uma cidade pequena lá. Não sei se é Braga, mas ela é de uma cidade lá pequena. Ela participa de uma comunidade local lá hoje, graças a Deus. Mas ela se alimenta das palavras aqui da Lar. Que demais, né? E o Gui foi pelo Instagram. Né? A gente entrou em contato, começamos a conversar. Hoje tem o Gui e a Tiffany, eles fazem uma célula lá, por uma vida inteira. É o nome do trabalho deles lá. A gente não tem essa vaidade de tem que ser Lar e tal. Na verdade, a gente ajudou ele bastante lá e ele tá tocando as coisas lá, a célula de segunda-feira. Lá Tá internacional. acontecendo lá e ainda converso com eles bastante sobre a palavra, ensino. O principal foco qual que é? É o despertar do evangelho mesmo, da Lar. Não Da Lar é oração culminando em missão. Então, assim, a gente tem um zelo muito grande pela palavra. Quem vem aqui na Lar sabe. A gente estuda bastante a palavra, conversa bastante da palavra. Tem um povo bem atípico aqui, que é a galera que gosta de palavra mesmo, de discutir doutrina, sentar e discutir sobre a palavra. A gente tem um público bem grande desse aspecto, graças a Deus. Mas a nossa intenção real é que todo o nosso trabalho aqui culmine em missão. Então, a gente é uma igreja missionária desde o começo. A ideia sempre foi missionária. Mas como que a gente vai fazer missão se no local, na nossa comunidade local, a gente ainda não atende todas as áreas que nós deveríamos atender? Então, a gente tem uma visão para missões e a gente tem um trabalho para estruturar agora para que isso seja fato, aconteça. Mas nosso sonho é mandar a gente para Moçambique lá, treinar com o João, com o Arthur. Afeganistão, para ir em Portugal lá, visitar o Gui, ajudar ele na célula lá, a Marisa, acompanhar ele, ela e a família dela lá durante o período, plantar a igreja fora. A gente tem o Jean no Japão, a Roberta na Austrália, a gente tem um pessoal que acompanha de fora. Até Texas veio ultimamente, né? Texas, cara, você vê como a gente tá chique. E uma igreja metade virtual, né? A gente tá começando com bastante conteúdos virtuais, né? Online aí no YouTube e tudo mais. Na verdade, entrou a pandemia, praticamente 70% foi transmissão, né? Tudo foi virtual primeiro. Hoje eu acredito que 30% da igreja ainda acompanha no virtual. 30% acompanha por lá. Mas há uma perspectiva aí de aumento, a gente vai investir nessa área aí agora. Estamos investindo já, né? Tempo aqui, ó. Isso daqui o dinheiro não compra. Não. A gente está passando tempo junto aqui, falando disso. A gente vai investir melhor nessa área para a gente atingir mais nessa área. Eu acredito que a nossa comunicação ela é exatamente alinhada com o coração das pessoas que Deus tem levantado nessa geração. Sim. Então tem muita gente que vai se identificar com a palavra que a gente leva. Não sei se a gente vai ter tanta relevância, mas uma coisa eu acredito, que o Senhor tem levantado corações inclinados a acreditarem da forma que a gente acredita e a trabalharem da forma que a gente acredita. Sofre perseguição ainda? Hoje menos, né? Acho que nunca sofri perseguição não. Né? A gente sofre algumas desavenças aí, mentira, tal. Eu não considero perseguição, não. Não? Não, acho que perseguição... Aí eu rebaixar a perseguição, né? Eu falar que isso é perseguição. Entendi. Mas alguns incômodos no Instagram. Né? Eu não posso postar nada no Instagram lá. Tem bastante que segue ainda, gente que segue ainda, que xinga, que não aceitou a minha saída ainda. Tipo aquelas mulher mal amada que não aceita que o cara vai embora, entendeu? Entendi. Então, assim, Facebook de vez em quando cai por causa de denúncia.
YouTube, enfim, tem algumas coisinhas aí que incomodam bastante. Não chega a ser perseguição, não. Talvez seja porque era muito evidente, né? Tinha um Não, eu papel acho que não- de evidência. Assim, eu fui muito evidente na época do PA lá tal. Quando eu fui pastor, eu fui mais discreto. Entendi. Fui mais discreto, eu fiquei mais na minha, Sim. né, fazendo o meu trabalho local lá. Lembrando, a Lar é uma comunidade local, né? A gente é uma igreja aqui da Sapopemba. A gente trabalha aqui para estruturar primeiro a nossa comunidade local, reestruturar relacionamento e comunhão entre Sim. os irmãos, para depois a gente expandir isso. Legal. Então a ideia é o nosso trabalho é um pouco mais lento do que da galera que está correndo aí. Lento, mais sólido, né? É, exatamente Essa é a isso. ideia. A ideia é a gente construir da maneira que tem que ser construída para durar para sempre, né? Nasceu nesse sentido, eu acho, talvez, né? Foi bem orgânico, vamos dizer assim, né? Tipo, as pessoas foram chamadas, atraídas por Jesus. Eu acho que Jesus tem despertado aí uma galera para se unir nesse... Vamos restaurar, né? Sim. Esse evangelho aí que tá um pouco deturbado aí. Né? A galera não... É mentira, né? A galera não aguenta mentira mais. E a mentira foi desmascarada na pandemia, né, Mari? Sim. Tipo, vai ser o melhor ano da tua vida. Beleza, pandemia, fechou o negócio, morreu o parente. Beleza, e aquela palavra. Por que ela não aconteceu? Porque Deus não me ama? Não, é porque ela era mentira. Sim. Ela era mentira. É. Então, desmascarou, cara. Desmascarou. E essa que é a pegada aí de tudo isso, né? Legal. Uma consideração final aí, um pedido pra galera. Acompanhe as nossas redes sociais. @Família Lar Oficial. Exato. Instagram, YouTube, se inscreve lá, tem bastante conteúdo bom. compartilha, né? Legal. Se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, né? Perdão. Acho que eu não falei diretamente a ninguém aqui, fui Não. bem Toma genérico. cuidado aí. bem genérico, mas a verdade tem que ser dita, eu não preciso poupar ninguém dela, Sim, né? Toda história tem os dois lados. sim. Acho que muita gente a gente já viu nas câmeras aqui a galera orando aqui na frente para a igreja fechar, mandando mensagem para membro da igreja falando que eu roubei, que eu isso. Ouço os dois lados da história sempre tem dois lados. Sim. Né? Tem coisas que é justo ser ditas, sim, com certeza, mas tem outras que não. Acho que ouvir os dois lados da história é o que Salomão ensinou como prudência, né? Sempre ouça os dois lados da história. Então, existe um lado da história que talvez a galera não conheça, né? Que precisa conhecer antes de tomar uma decisão. Acredito que a Lar é de Deus, né? E por mais que a gente tenha todas as dificuldades aí, a gente vai conseguir estruturar, crescer cada vez mais, atingir os nossos objetivos, não porque eu sou bom, mas porque ele é bom e ele tem um interesse disso. No dia em que eu saí, Deus veio comigo, é igual o João Batista indo pregar no deserto, Sim. mas a palavra estava no deserto. Acredito que foi isso que aconteceu. Legal. Acredito que tem bastante gente ainda que eu sou pastor dessa pessoa, Deus me deu ela como ovelha e que ela não está aqui ainda. Né? Eu acredito que existam ainda pessoas assim, que no dia que ouvirem a palavra da minha boca vai falar, caramba, é a voz do meu pastor, cara. Sim. É a voz do cara que Deus deu para cuidar de mim, para falar do evangelho para mim, para cuidar de mim, da minha família. Acredito muito nisso. E mais cedo ou mais tarde vai estar aí, pedindo perdão, porque falou alguma coisa. Louco isso, né? E vem e confronta a palavra também, né? Uma coisa que você sempre fala, né? Ouça a palavra aqui, mas depois vá para casa, lê a Bíblia, confronta, vê se é isso mesmo. A gente acabou de ler as cartas aí do Apocalipse lá e um dos prazeres que Cristo tem em uma das igrejas lá é que confronta os seus apóstolos, né? E confrontam através da palavra, né? E testam ele. Então, testa o André aqui que vai valer a pena. Pode testar, vai valer a pena. E testa também o seu líder, né? Exato. É que assim, Marisa, o conceito de evangelho para mim é muito estranho quando um líder que deveria estar no meio da galera, um pastor está no meio das ovelhas. O estilo de vida não condiz com o público dele. Entendi. A gente está aqui, o que eu ganho é mais ou menos a média do que todo mundo ganha aqui. A gente trabalha junto e eu estou no meio de vocês. Quando o sistema se torna faraônico e tem muita gente sendo sustentada por ele e tal, no fundo, a igreja de Cristo, ou aliás, Cristo não está ali.
O Deus é a estrutura, Deus é a estrutura, Sim. Deus é a igreja, ela precisa ser sustentada, a gente precisa ralar por ela, a gente ora por ela, a nossa vida está nela e está tudo nela. A estrutura se tornou Deus. Deus tem chamado uma galera para adorar Ele mesmo. Eu fico triste quando eu vejo uma galera que tinha tudo para estar colocando seu coração em Deus, conhecendo mais profundamente Ele, mas preferem colocar a sua força na estrutura, nas coisas. No fundo, está sustentando um sistema que é um sistema falido e que essas pessoas vão todas prestar contas diante de Deus no dia dele. Forte isso daí, né? Acho que gastar tempo realmente no que vale a pena, né? A gente vê que você se dedica aí mesmo, tá 24 horas aí a nosso dispor, vamos dizer assim. E ora, medita na palavra, tem devocional. Tipo, a gente vê a entrega de verdade, né? Acho que essa é toda a diferença. E faz toda a diferença num momento como esse, né? Principalmente de construção, né? Vai ficar mais velho agora, quinta-feira, dia 30? Quinta-feira, 34 anos. 34 anos. Primeiro o fiapo da minha barba eu vi nascer na igreja. Agora eu tô vendo os cabelos brancos nascendo. Na igreja. Meu testemunho é tipo, nunca dei 1 centímetro do meu fígado pra Satanás. Uau. Nunca coloquei bebida alcoólica na minha boca, nunca... É louco isso, né? Louco, né? Caraca, uma história aí maravilhosa com Deus, né? Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Então, esse é o André aí. Não vou fazer Maria Gabriela aqui, não. Um sonho, um desejo. Que a gente já sabe qual que é o sonho e o desejo, é que Deus esteja sempre presente, né? No nosso meio aí. Esse é o propósito de tudo. Bem participa aí. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.